Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Quem inventou o dia 29 de fevereiro? No ano de 2020, vocês sabem, nós tivemos um dia 29 de fevereiro. Um dia que só existe em alguns anos, os chamados anos bissextos. A história desse dia é muito mais antiga do que muita gente pensa. O calendário moderno, como conhecemos hoje, surgiu como uma invenção da Igreja Católica, do Papa Gregório XIII, no século XVI. Mas a história do calendário em si é muito mais antiga, muito antes até do ser humano sequer viver em cidades, sequer existir em máfias estatais. Sempre foi muito importante para as pessoas seguirem os ciclos da Lua e do Sol, já que era importante na época da caça e coleta e ficou ainda mais importante na época da agricultura. O problema original do calendário é que, na verdade, são 3 ciclos de importância para o ser humano, mas eles não são múltiplos um do outro. Há o ciclo do dia, o tempo que o planeta Terra leva para girar em torno do seu eixo, 24 horas. Há o ciclo da Lua, que é o tempo que a Lua leva para fazer uma volta completa em torno da Terra, um pouco mais de 28 dias. E tem o ciclo do Sol, que é o tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, aproximadamente 365 dias e um quarto. Esses 3 ciclos são completamente independentes, mas, para a praticidade, é muito conveniente definir os 2 ciclos maiores, o da Lua e o do Sol, em termos do ciclo menor, o do dia. Mas como é difícil encaixar os 3 ciclos, as primeiras civilizações se dividiam entre as que priorizavam o ciclo lunar e definiam o ciclo solar em termos deste, e as que priorizavam o ciclo solar e definiam o lunar como uma divisão deste. Os calendários lunares geravam o conceito de semana de 7 dias, que é a duração de cada fase da Lua, lua cheia, lua minguante, por aí vai. O conceito de mês, que na verdade é um pouco mais de 28 dias, que seria uma volta completa da Lua em torno da Terra. Embora isso tivesse muita importância no início, principalmente para a caça, rapidamente os calendários lunares foram substituídos pelos solares, muito mais importantes para a agricultura. Hoje usamos a semana sem qualquer relação com a Lua em si, apenas um período de 7 dias pré-estabelecido por padrão, e o mês como um conjunto de dias aproximadamente em torno do tempo que a Lua leva para dar uma volta completa na Terra, mas também sem qualquer relação astronômica real. Foi tudo o que sobrou dos calendários lunares. Os egípcios adotaram o calendário solar. Eles criaram um calendário de 12 meses de 30 dias cada e faziam uma vez por ano uma festa com os 5 dias restantes, fechando o ano de 365 dias. De fato, eles criaram até o conceito de estações, Aket Peret Shemu, ou inundação, que indicava a cheia do Nilo, semeadura, quando depois da inundação eles plantavam nas margens do Nilo, e a colheita, que é quando eles colhiam o que foi plantado antes da próxima inundação. Cada estação dessa levava 4 meses de 30 dias, totalizando os 12 meses do calendário egípcio. Mas o nosso calendário usado atualmente descende mais diretamente do calendário chamado Romulano, que surgiu nos primórdios de Roma. Romulano porque teria sido criado por Rômulo. Lembra daquela história dos 2 irmãos, Rômulo e Remo, que teriam fundado Roma? Então, esse calendário dele era um calendário lunar, que se baseava no tempo da Lua mais do que do Sol. O calendário dele começava no mês de março, depois vinha abril, maio, junho, em homenagem a deuses romanos, e então começava simplesmente a contar os números dos meses, alguma coisa que poderia ser traduzida para o português como cinquembro, sextembro, setembro, outubro, novembro e dezembro. Entendeu, né? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses meses já tinham 30 ou 31 dias conforme a definição deles lá, mas não é a mesma definição que temos hoje. Esse calendário, porém, tinha um problema, né? 10 meses de 30 ou 31 dias chegava a 300 e poucos dias e os outros 65 dias. Bem, eram os dias mais frios do inverno no hemisfério norte. Eles simplesmente paravam de contar o tempo, porque todo mundo estava em casa fugindo do frio, e recomeçavam a contar de novo em março do ano seguinte. Março era sempre a primeira lua cheia depois do equinócio. Isso funcionou bem por um tempo, mas às vezes era conveniente saber o dia mesmo no inverno. Então o imperador Nuna Pompílus, em 753 a.C., decidiu criar 2 novos meses, janeiro e fevereiro.
Como o ano começava em março, ele terminava em fevereiro, e por isso fevereiro tinha menos dias que os outros meses, porque era usado justamente para fechar a conta. Só que essa solução dele incluía um problema. Antes, eles começavam a contar o ano, em março, sempre na época certa, porque era sempre na lua cheia depois do equinócio. Então não tinha problema nenhum de defasagem. Quantos dias tinha no período de inverno, não importa. Eles não contavam os dias nesse período. Agora que havia 2 meses ali, começou a ter um problema. A cada ano, o ano ficava um pouco mais cedo, porque, tenho certeza que você sabe disso, o ano tem 365,2495 alguma coisa, ou seja, 365 e 1/4 de dia aproximadamente. Esse 1/4 de dia nem faz diferença em poucos anos, mas o efeito foi acumulando ao longo do tempo e o ano começava cada vez mais antes do fim do inverno. Eles resolviam isso aleatoriamente, incluindo dias de vez em quando. Na verdade era mais complicado que isso, tá? Fevereiro nesse calendário tinha 23 dias, e aí eles incluíam um mês bissexto, que eram alguns dias adicionais num outro mês além de fevereiro. Mas essa complexidade toda não vem ao caso. A lógica era essa, e esse calendário do Nuno Pompílis temos até hoje os nomes de quase todos os meses, menos julho e agosto, que ainda se chamavam cinquembro e sestembro. Mas Júlio César, o grande general e ditador romano, resolveu tornar a coisa mais metódica. Ele se inspirou no calendário egípcio e em 46 a.C. ele criou justamente o ano bissexto, com um dia a mais definido, uma coisa certa de acontecer. Os meses tiveram seus números de dias fixados, fevereiro ficando com 28, e a cada ano divisível por 4, fevereiro teria um dia a mais. Ok, não era tão simples assim, porque ele também ainda incluía esse dia adicional de fevereiro entre os dias 23 e 24 de fevereiro. Lembra daquela bagunça de fevereiro ter só 23 dias? Pois é, mas isso é detalhe. Sim, ele também alterou o início do ano para o dia 1º de janeiro, para coincidir com os meses do calendário egípcio. Posteriormente, o mês de cinquembro virou julho, em homenagem justamente a Júlio César, e mais adiante um pouco, sextembro virou agosto, em homenagem a Augusto César, o afilhado dele que herdou o Império Romano depois da morte de Júlio César. Essa grande solução foi chamada de calendário juliano e funcionou muito bem por muitos séculos. No ano 600 d.C., com o crescimento da importância da Igreja Católica, foi feita uma pequena alteração. O número do ano passou a ser considerado a partir do nascimento de Cristo, e não da criação do Império Romano, como era antes. Cristo nasceu, segundo definido pelo monge Dionísio, que propôs tal mudança, no ano 753 da fundação de Roma, ou seja, o ano que era 1353 da fundação de Roma passou a ser o ano 600 depois de Cristo. Mas o resto do calendário continuou igualzinho. Mas só tem um problema, o ano tem um pouco menos de 365 e 1/4 de dias, alguns segundos a menos. Então o início do ano começou a avançar para a primavera lentamente. Isso não fazia diferença em poucos anos, mas ao longo de vários séculos começou a ser notado. Em 1582, o Papa Gregório XIII promulgou o chamado calendário gregoriano, que é basicamente a mesma coisa que o calendário juliano, com apenas alguns acertos menores. Anos divisíveis por 4 são bissextos, a menos que sejam divisíveis por 100 também. Então o ano de 1600 deveria ser bissexto porque é divisível por 4, mas não foi bissexto porque é divisível por 100. A outra regra diz que anos divisíveis por 4 e por 100, mas que também sejam divisíveis por 400, são bissextos também. Então o ano 2000, que não seria bissexto por ser divisível por 100, mas foi bissexto, porque também era divisível por 400. Mas o Papa Gregório XIII também resolveu corrigir a data corrente e somou 11 dias para corrigir o efeito da falta desse calendário ao longo do tempo. O mês de outubro de 1582 foi estranhão, olha só. Essa alteração foi bem mais complicada, levou muito tempo para ser replicada por todo o mundo ocidental então. Muitas datas fazemos confusão até hoje. O grande matemático britânico Sir Isaac Newton nasceu em 25 de dezembro de 1642, certo? Errado. Foi em 25 de dezembro pelo calendário antigo, mas ele nasceu depois da promulgação do novo calendário. Só que a Inglaterra só aceitaria a mudança em 1752. A data pelo novo calendário deveria ser 4 de janeiro de 1643.
Pois bem, essa história todo mundo conhece, estou chovendo no molhado aqui, mas agora vem o ponto importante. Quem definiria o calendário numa sociedade libertária? Como vimos, os calendários foram definidos basicamente por governos, e foi o fato do Império Romano ter tido uma grande penetração militar no mundo todo que deu origem a boa parte da cultura ocidental e que levou o calendário deles a ser usado na maior parte da população hoje em dia, pelo menos no mundo ocidental. Numa sociedade libertária não coercitiva, isso não aconteceria, mas a questão é que isso é um ponto muito pouco importante numa sociedade com informação distribuída e barata. Por exemplo, hoje judeus, chineses, árabes e várias outras culturas no mundo têm calendários diferentes do que usamos aqui. Mas basta você digitar no Google o dia para saber a equivalência em qualquer calendário do mundo. Como explicamos no vídeo Sem Governo, quem iria encher nosso saco com horário de verão, por motivos óbvios o título do vídeo ficou desatualizado, não temos mais horário de verão, mas o vídeo fala de um monte de coisa além do horário de verão, fala basicamente de padronização. Pesos, medidas, tipo de tomada, mão de direção, e poderíamos incluir aqui também o calendário. Lá explicamos que padronização é algo benéfico para todo mundo. O ideal é que todo mundo usasse o mesmo peso, a mesma tomada e, lógico, o mesmo calendário. Isso é algo óbvio e a padronização tende a surgir naturalmente nas sociedades com informação ampla e distribuída. Ninguém precisa te obrigar a usar alguma coisa para ter uma base de comum com todo mundo, porque isso é o melhor para você. Você não precisa ser obrigado a fazer algo que já é o melhor para você. Na verdade, quando o governo resolve forçar pessoas a um padrão qualquer, como por exemplo, as famosas tomadas de 3 pinos, isso geralmente não é feito pelo interesse das pessoas, mas sim por interesse de indústrias ou por propina e enriquecimento ilícito de mafiosos governamentais mesmo. Padrões gerados de forma aberta, sem ninguém forçar ninguém a nada, são muito melhores. Como eram as tomadas antigas no Brasil, que não tinham padronização, mas todo mundo tinha tomada que funcionava. E a USB, que está virando um padrão mundial, agora na era da informação descentralizada, que está cada vez mais sendo usado para a energia. Justamente por ser um padrão constante, eu não duvido nada que no futuro você vai ligar até seu ar-condicionado e sua geladeira num USB. Mas em algumas situações esbarramos num problema para a unificação de padrões. Quando duas sociedades usam padrões diferentes por questões históricas, por exemplo, a questão da medida de pé e polegada nos Estados Unidos e metro no resto do mundo, todo mundo concorda que é melhor unificar, mas cada lado quer que o outro lado mude para o seu padrão, lógico, é mais conveniente. Antigamente, isso só era resolvido por máfias estatais usando violência. Nós usamos o metro aqui em Banânia porque Napoleão Bonaparte inventou essa coisa e obrigou a Europa inteira a usar isso no tapa. Numa sociedade libertária, isso não aconteceria, porque ninguém pode coagir outras pessoas a fazer algo. Porém, o ancapistão, a sociedade libertária em si, tem como pré-requisito a existência de informação barata e acessível. E isso não é apenas um substituto muito simples para a padronização de padrões antigos. Por exemplo, você pode ir no Google e obter a transformação de metros para pés muito rapidamente, mas isso também incentiva a padronização de novas coisas. Como todo mundo está interligado e pode trocar informação, acabam surgindo muito facilmente padrões mundiais. De novo, ninguém precisa ser forçado a fazer algo que já é melhor para si. A maior parte das indústrias e laboratórios americanos, por exemplo, quando passaram a trabalhar em conjunto com outras empresas do mundo, passaram a usar o metro em seus cálculos. É mais simples. A cultura do cidadão comum provavelmente não vai mudar, mas onde for economicamente interessante, vai. Quem vai definir o calendário no ancapistão, se é que vai precisar de alguma mudança algum dia, ou quem é que vai definir o calendário de Marte quando estivermos vivendo em Marte, ou o calendário de outros planetas? Provavelmente uma organização normativa privada como a ISO, que já é uma instituição privada. Feliz ano bissexto para todo mundo! Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.